O STF não é mais o Tribunal Constitucional, ele é um grupo político com superpoderes e que ganha dinheiro, faz negócios e abusa das suas prerrogativas, e é um poder arrogante, um poder que não admite contestação. O que o Gilmar Mendes fez com o senador Alessandro Vieira é vergonhoso, foi de uma indelicadeza, de uma agressividade gigantesca. A participação nesses escândalos de corrupção envolvendo ministros do STF é assustadora. E o correto, era eles pedirem afastamento, né? E aí eles não vão pedir, eles querem brigar. Essa é a parte mais maluca, eles querem brigar, eles querem contestar. É, teve agora um videozinho que o Zema fez lá, um vídeo de IA, inofensivo. Aí o Gilmar Mendes, não, bota esse vídeo aí no inquérito das fake news. O Gilmar tá maluco. Isso é maluco, isso é coisa de alguém que tá viciado em poder, que perdeu qualquer contato com a realidade. Olha, eu fui no Maranhão, falei de problemas do maranhenses para os maranhenses, e os maranhenses concordaram comigo. Eu falei das estradas do Maranhão, das favelas do Maranhão, da sujeira no Maranhão. Quando eu vejo um lugar que parecia um lugar do Maranhão aqui em Santa Catarina, eu falei, aqui em Criciúma. Falei, sim, aquilo parece o Maranhão. Aí veio pessoas de Criciúma ou de Santa Catarina, você é xenofóbico? Vocês não têm posição aqui, quem tá me chamando de xenofóbico, de dizer que eu tô sendo xenofóbico. Minha relação com o Maranhão é uma relação que as pessoas não vão entender. Eu sou uma pessoa que vai no Maranhão tratar do problema maranhense. Tanto que o lugar que estava sujo, que era Coroadinho, que eu denunciei lá no Maranhão, o prefeito teve que ir lá limpar. E foi lá, prefeito, e limpou. Porque as pessoas têm uma demanda por isso. Eles não sabem jogar com a minha relação com o Estado do Maranhão. E, objetivamente falando, não havia nada de xenofóbico. Eu também, no próprio vídeo que eu soltei, eu comparei o Pinheirinho aqui em Criciúma com a Cracolândia em São Paulo. Aí eu tô sendo xenofóbico com São Paulo? Não tô, isso é só conversa mole. O pessoal quer levar todas as discussões para um sentimentalismo barato. No Maranhão, a coisa que mais tem é pistoleiro de cidade pequena. Eu ia nas cidades pequenas e falava dos erros dos prefeitos. Para você chegar numa cidade pequena e o prefeito te botar para fora, mandar os jagunços dele te botar para andar, era a coisa mais fácil. Então, a gente tinha operações que a gente tinha que ser muito inteligente. A gente chegava na cidade sem avisar, a gente já chegava, gravava os nossos vídeos. Quando soltava os nossos vídeos, a gente já estava saindo fora da cidade, ou já estava indo no veículo da imprensa. Ou seja, tinha um susto geral. Prefeitos pelo todo o Maranhão ficavam falando, minha cidade não pode ser a próxima. E isso podia se reverter em algum momento em violência. Você tem muito apoiador de prefeito que não tem nada a perder ali, que por R$ 1.000 daria um tiro em alguém. Não é nem crime organizado, já estou falando de banditismo político de interior. E eu não tenho a estrutura dos outros, mas eu volto a colocar, a gente tem que compensar a falta de estrutura com mais trabalho. Compensar. Trabalhar, 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 trabalhar. Eu confesso que estou esgotado, mas se não trabalhar, você perde. Eu defendo impeachment, mas com a direita sendo bolsonarista hoje, eu sou muito cético, porque o maior abafador de crise com o judiciário é o Flávio Bolsonaro. E isso acontece porque o Flávio Bolsonaro foi salvo pelo Dias Toffoli e pelo Gilmar Mendes. Isso é nítido, isso aconteceu no ano de 2019, 20, 21, quando o Toffoli ele tirou as provas coletadas do COAF via uma ação do Flávio, o que beneficiou o Flávio e todos os outros envolvidos no Lava Jato que tinham provas obtidas pelo COAF. E depois, quando o Gilmar Mendes fez uma interpretação maluca sobre a legislação do foro privilegiado, dizendo que os crimes, ou eventuais crimes cometidos pelo Flávio, quando era deputado estadual, devem ser investigados pelo STF, dando a ele foro privilegiado, porque havia uma continuidade nos mandatos dele, que é uma invenção do Gilmar, apenas, vamos ser práticos, para beneficiar o Flávio. E o Flávio foi muito generoso, acabou com a Operação Lava Toga, foi generoso pelas nomeações de ministros do STF do Lula agora. Então eu sou muito cético em qualquer coisa muito agressiva vindo dessa turma. Eu acho assim, cara, quando eu comecei o impeachment da Dilma, a gente achou que as pessoas iam despertar para os problemas do Brasil, iam lutar por causa, a gente cantava na Paulista, não temos bandido de estimação, e era pela causa, não pelo político. De repente, aquelas mesmas pessoas viraram puxa-saco de uma família desqualificada. E assim, eu entendo algumas pessoas que apaixonaram pelo Bolsonaro, porque nunca houve, dentre as opções político-eleitorais, alguém que dizia, enquanto discurso, o que o Bolsonaro dizia para os eleitores antipetistas. Eu sou como você, eu defendo Deus, família, pátria, eu sou de direita, eu defendo que bandido tem que morrer, vagabundo tem que se e acabou. E isso ressoou porque soou muito verdadeiro para as pessoas. Muito. Mas quem conhecia o Bolsonaro na atividade política dele sabia que o Bolsonaro só era um político do centrão, meio, vamos dizer, atrapalhado em termos cognitivos. Ele nunca foi um sujeito muito inteligente. Mas tudo bem, a gente, beleza, ele ganhou a eleição e tal. Aí a gente descobre os escândalos de corrupção envolvendo o Flávio, e assim, não dá para falar que o Flávio não estava envolvido num escândalo de corrupção multimilionário que era o da rachadinha.
Em que lugar do mundo um funcionário saca 80, 90% do próprio salário e manda para um chefe de gabinete, para um operador? Em que lugar do mundo que uma loja da Copenhagen começa a ter vários depósitos em dinheiro, supostamente comprando produtos, e a sazonalidade do chocolate, que é super forte, por exemplo, no mês da Páscoa, não existe, você em outros meses fatura mais, e batem os depósitos com a retirada dos salários dos funcionários. Os funcionários não trabalhavam lá na Assembleia Legislativa, obviamente era um escândalo de rachadinha, tanto que não era só ele que cometia, era praticamente todos os outros deputados estaduais na Alerj. Aí esse cara tem um escândalo de rachadinha, e aí para salvar o filho, que é o Flávio, do escândalo de rachadinha, o Jair destrói a Operação Lava Jato, faz acordos com o STF. Então, quando a gente percebe isso, não é apenas que ele é fraco, mas ele é corrupto e ele trai as pessoas, ele usa e trai. O estado de Santa Catarina é só usado como um estoque de votos por eles. Porque se o Carlos Bolsonaro tivesse preocupado em fazer mais uma cadeira no Senado para salvar o pai, concorria na Bahia, concorresse, vamos botar aí, no Distrito Federal, concorresse Rio Grande do Sul, né, junto com o Marcel, concorresse Pernambuco, ganharia, concorresse Rio Grande do Norte, grande chance de ganhar, mas não, ele quer em Santa Catarina, porque é fácil. Mesmo tendo duas moças, uma moça e o Esperidião Amin, que são leais a eles e que iriam ganhar a eleição. Ele tá indo roubar a vaga de outra pessoa simplesmente porque é fácil para ele. Assim como era fácil botar o Jean Renan, que nunca soube nada sobre Balneário Camboriú, ganha a eleição. E aí a galera de Balneário Camboriú ainda vai lá e vota no cara. Aí botaram um cara com graves problemas mentais sendo vereador em Balneário Camboriú, que é isso. E vão botar ele com graves problemas mentais para ser deputado federal. Aliás, graves problemas mentais que o Carlos também tem, né? São duas pessoas muito atrapalhadas do ponto de vista cognitivo. E aí o que acontece? Pô, não tá claro? Assim como o Bolsonaro usa e abusa dos seus seguidores, dos seus aliados, ele está usando e abusando do estado de Santa Catarina. Santa Catarina entregou tudo para ele, entregou voto, apoio, caravana, doação, apoio quando ele perdeu a eleição. E o que Santa Catarina teve de volta? Teve as estradas durante o governo dele? Houve essa chuva de obras aqui? Houve nada. Energia envolvendo também energia nuclear, e eu venho falando muito, a gente tem que usar o urânio que o Brasil tem, e aí usar agora uma grande chance que nos foi dada, que são as terras raras. Com as terras raras, o mundo inteiro está de olho no Brasil para ter acesso a, vamos dizer, a esses compostos, vamos colocar aí, ou elementos da tabela periódica, vamos estar mais preciso, que ajudam a fazer semicondutores, motores especiais, equipamentos de guerra. Ao invés da gente só exportar isso, como agora está rolando em Goiás, com uma mineradora aí de terras raras que foi vendida para os Estados Unidos, que tal a gente trazer a cadeia toda para o Brasil? Vamos fazer um acordo de cooperação. Os Estados Unidos quer terra rara? Fazer um acordo de cooperação? Eu quero produzir os motores aqui, eu quero produzir o drone aqui, eu quero produzir os supercomputadores, os semicondutores aqui, com transferência de tecnologia, criação de parques produtivos, conosco facilitando do ponto de vista não apenas tributário, mas do ponto de vista estrutural a chegada dessas empresas, com essa agenda de competitividade que eu falei, e aí estamos falando em uma boa parceria em que o Brasil vira um lugar que cria tecnologia também e compartilha de tecnologia de ponta. Só vender a terra rara não vale, mas tomar essas medidas, todas que eu citei aqui, vai gerar inevitavelmente crescimento econômico. E um crescimento econômico numa nação que tem o território que o Brasil tem, as riquezas que o Brasil tem, a população que o Brasil tem que nos obrigar a subir para no mínimo sexto, quinto. A gente tem que passar países como França, Inglaterra e Itália. O PIB é uma vergonha. Com mais do que o dobro da população desses lugares, a gente não conseguiu ultrapassar o PIB deles. Precisamos passar o PIB